Salve, time! Nossa aula de hoje vai tratar de um conteúdo extremamente importante para que você consiga desenvolver dois parágrafos importantíssimos da tua redação. Quais parágrafos são esses? Os dois parágrafos do desenvolvimento, ok? Então, a base do parágrafo de desenvolvimento chama-se argumentação. O que foi? Achava que era o quê? É a argumentação, cara, eu tô te falando. Escreve aí. Bora logo, pega teu caderno e escreve. Aula de hoje. Tema da aula de hoje. Argumentação versus repertório sociocultural. Nós ainda não tivemos essa aula, eu falei de forma solta acerca disso. Porém, recebi alguns textos na última semana que me deixaram preocupado acerca da maneira como vocês estão preparando os seus repertórios de informação. Não estou falando de repertório sociocultural, estou falando dos repertórios de informação, que utilizarão para compor os textos que precisarão entregar no dia da prova, ok? Então fiquei muito preocupado porque, primeira coisa, fragilidade argumentativa. Os argumentos muito frágeis, muito simplórios, muito superficiais. Segunda coisa que me deixou preocupado, a linha tênue entre argumentatividade e repertório sociocultural está sendo muito rompida. Então, poucos são os que estão percebendo a diferença entre esses dois elementos importantíssimos da redação, ok? Mas de hoje não passa, essa dúvida de hoje não passa. Então vamos lá, aula de hoje, repertório sociocultural versus argumentação. Primeira coisa que você tem que entender. Se fossem elementos iguais, se fossem a mesma coisa, argumentatividade e repertório sociocultural, eles não eram avaliados em duas competências distintas no Enem, por exemplo. No Enem, o argumento ele é avaliado na competência 3, que é a tua capacidade de organizar, selecionar, agrupar, reunir as informações, certo? A tua argumentatividade é avaliada na competência 3. O repertório sociocultural que você utiliza na redação é avaliado na competência 2, que é fazer uso de conhecimento de outras áreas, né? De elementos de outras áreas do conhecimento, certo? Então são duas competências distintas, cada uma avalia um elemento distinto. Competência 3 avalia a argumentatividade da redação. A competência 2 avalia o teu repertório sociocultural, tua bagagem sociocultural, certo? Então escreve aí. Escreve. Então eu quero que você escreva. Pegue um papel e uma caneta e escreva. Qual que é o tema da aula de hoje? Argumentação versus repertório sociocultural. A argumentação é avaliada, primeira diferença entre argumentação e repertório sociocultural. A argumentação é avaliada através de uma competência no Enem e o repertório sociocultural é avaliado através de outra competência. Na UEMA é a mesma coisa. Argumentatividade e repertório sociocultural são avaliados de duas formas diferentes. Então a tua redação vai ter que apresentar esses dois elementos, certo? Se você não lembra qual dos dois, qual critério, na verdade, de avaliação a UEMA utiliza para argumento e para repertório sociocultural, pare de assistir essa aula, volta para a aula de critérios de avaliação da redação da UEMA, assista e retorne para a aula de hoje, tudo bem? Para o Enem, competência 3 e competência 2, argumentação, repertório sociocultural, respectivamente, certo? Certo. Se nós temos dois elementos diferentes, já sabemos que eles são diferentes por sua natureza, você deve se perguntar o seguinte: por que argumentação e repertórios socioculturais são distintos?
Primeiro motivo é sua função. Eles se distinguem através da função que desempenham no texto. Uma frase de argumentação, ela vai desempenhar uma função específica. Uma frase voltada para o repertório sociocultural vai desempenhar uma função específica. Distintas. Eu espero que você lembre que cada elemento do texto tem um local específico também para ser apresentado no texto. Nós estamos falando de dois elementos do desenvolvimento. Estamos falando de dois elementos do parágrafo de desenvolvimento. Devo lembrar você também que o parágrafo, a parte desenvolvimento, é composta por dois parágrafos. Então, no desenvolvimento da minha redação, eu irei apresentar dois elementos. No parágrafo de desenvolvimento, eu vou apresentar dois elementos distintos de base, né? De base. Por quê? Porque eu tenho dois parágrafos, né? Volta aí, acho que ficou confuso. O texto é composto por três partes, você já sabe. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento é composto de duas partes. Parágrafo 1 e parágrafo 2. D1 e D2. O parágrafo de desenvolvimento é composto por dois parágrafos. Cara, ficou estranho. A parte desenvolvimento é composta por dois parágrafos. Pronto, porra! Segunda situação que você precisa entender. Cada um desses dois parágrafos irá tratar de uma informação específica. Cada um desses dois parágrafos irá tratar de uma informação específica. Não vai repetir informação. Você não vai repetir informação para que o texto tenha progressividade. Certo? Segunda situação. Deixa eu ligar a lâmpada desse negócio. Melhorou um pouquinho. Segunda situação. Primeira situação é que cada um dos dois parágrafos trata de uma informação específica. Segunda situação. Estes parágrafos possuem estrutura idêntica. O parágrafo do desenvolvimento, os dois parágrafos de desenvolvimento possuem estruturas idênticas. O parágrafo do desenvolvimento é composto por 4 elementos. O parágrafo do desenvolvimento é composto por 4 elementos. Primeiro elemento do parágrafo de desenvolvimento, tópico frasal. Segundo elemento do parágrafo de desenvolvimento, repertório sociocultural. Nesse período, o avaliador ele vai julgar a tua bagagem cultural. Então você tem que colocar a tua bagagem cultural nesse local, ali, para que o avaliador ele leia o teu texto e ele já perceba a presença desse elemento. O terceiro elemento do parágrafo de desenvolvimento é o mais importante desse parágrafo. É o argumento. A argumentação é o que vai dar completude para o teu texto. O teu texto ele vai se tornar completo a partir desse período. A partir desse período, o avaliador ele vai entender que o teu texto tem como objetivo convencê-lo acerca do quê? Da tese.
qual a função do texto dissertativo argumentativo? Convencer o leitor da... Hoje você vai perceber que convencer o leitor não é difícil. Ele quer ser convencido. O teu leitor, ele quer ser convencido. Vocês tiveram isso aqui? O leitor, ele quer ser convencido. Por quê? Porque ele está lendo. Se ele não quisesse, ele não estaria lendo o teu texto. Ok? Então é muito fácil convencê-lo da validade da tua tese. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Recapitulando o que a gente já falou, nós temos 4 parágrafos para o texto. 2 desses parágrafos são de desenvolvimento. As informações que esses 2 parágrafos conterão são informações para detalhar, desenvolver a minha tese. Lembrando que o principal objetivo do texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor da validade da tua tese. A tese é a informação mais importante do texto. Sendo assim, ela precisa ser fundamentada e comprovada no desenvolvimento. O parágrafo de desenvolvimento, ele tem um período a mais que o parágrafo de introdução. Enquanto que o parágrafo de introdução, ele possui 6 linhas, 3 elementos, o parágrafo de desenvolvimento possui 8 linhas, 4 elementos. O primeiro, já falamos, tópico frasal. O segundo, repertório sociocultural. O terceiro, argumentação. E o quarto elemento, fechamento. Antes de você entender um pouco melhor cada um, eu preciso que você entenda a diferença dos 2 períodos centrais, das 2 informações centrais. Por quê? Porque a maior parte dos estudantes ou somente apresentam o repertório sociocultural ou não entendem que o argumento e o repertório sociocultural devem se relacionar à informação anterior, que é o tópico frasal. Argumento e repertório sociocultural não podem se contradizer. Um tem que reforçar a ideia apresentada pelo outro, certo? E são 2 ideias diferentes. Ou melhor, são 2 formas de apresentar a mesma ideia de forma diferente. Porque cada uma dessas frases tem uma função distinta. Então, vamos começar pela função. Logo que eu apresento o tópico frasal, que é o quê? O que é o tópico frasal? É o resumo do meu parágrafo. Eu pego todas as informações do parágrafo e eu trago para o tópico frasal. O tópico frasal, ele vai fazer uma relação entre a minha hipótese, que é a microtemática daquele texto, daquele parágrafo, né? Daquele microtexto, o assunto daquele parágrafo, relacionada com a minha tese, com o meu ponto de vista, ok? Então, cada parágrafo do desenvolvimento tem uma microtemática relacionada à temática principal que você está defendendo por meio da sua tese, certo? Lembrem que a introdução ela é finalizada por um período composto por um elenco de hipóteses. 2 hipóteses. Lembrem também que eu já falei para vocês que cada hipótese é trabalhada em um parágrafo de desenvolvimento específico, certo? Você não vai misturar. Sendo assim, o tópico frasal ele vai ser um detalhamento. Anote essa palavra. Tópico frasal é um detalhamento do que? Da relação entre a hipótese e a tese. É muito fácil fazer isso porque a hipótese é um recorte da tese. É o que te ajudou a chegar àquela conclusão. Pode ser fatores relacionados, pode ser fatores motivadores, pode ser causas, pode ser consequências, obstáculos, que aí você vai destacar 2.
Mas perceba que a relação entre hipóteses e tese, ela é muito fácil de reconhecer. Então se eu digo que se eu falo que o racismo no Brasil é um problema coletivo que se perpetua, eu posso muito bem falar o seguinte: essa realidade é gerada, sobretudo, pelo racismo estrutural e pelo distanciamento social, distanciamento entre as classes sociais. Então eu estou trazendo duas causas da minha tese. Se eu falo dessa realidade resulta, sobretudo, em maior distanciamento social e no aumento da violência contra negros, eu vou falar de consequências da minha tese. Então, a relação vai ser uma relação de consequência e todo o meu texto tem que encaminhar o leitor para entender essa relação de consequência. Para que o leitor perceba essa relação, eu tenho que apresentá-la no meu tópico frasal. Então, a primeira coisa que você escreve no desenvolvimento é como que a hipótese, o recorte, se relaciona com a minha tese. Ok? Porém, isso é muito fácil de fazer. É uma afirmação. Você não vai questionar nada para o avaliador, você não vai questionar nada para o leitor, você vai afirmar que uma coisa gera a outra, uma coisa é fruto da outra, uma coisa é motivador da outra, uma coisa fomenta a outra. É isso que você vai fazer. Porém, a informação seguinte, ela tem que ajudar o leitor a exemplificar o que você acabou de falar. Então, a próxima informação tem que trazer um exemplo, uma ilustração, uma justificativa dessa relação. Você está cansado. A próxima informação, que é o segundo período do desenvolvimento, tem que trazer essa exemplificação dessa relação. É preciso que você faça isso, porque o teu avaliador, ele está em um processo de compreensão da tua ideia, e não é somente da ideia lá da tese, é do teu raciocínio para chegar à tese. Lembra que nós trabalhamos o nosso texto através do raciocínio do método dedutivo? Então você parte de uma premissa maior e vai apresentando os detalhes dessa premissa, para que o avaliador, para que o leitor também chegue à premissa maior, que é a tua tese. Ok? Parágrafo do desenvolvimento. Primeira informação que eu apresento. Primeira informação, tópico frasal, relação tese-hipótese. Pronto. Segunda informação que eu apresento no desenvolvimento. Repertório sociocultural. Repertório sociocultural é toda informação de qualquer área do conhecimento que você possa utilizar para exemplificar, ilustrar ou justificar a tua hipótese. Cara, aqui você pode utilizar tudo o que você puder. Tudo o que você tiver tido acesso. Tudo. Letra de música, trecho de novela, parte de série, conceitos de outras áreas da ciência. Um conceito, por exemplo, da química, da física. Uma analogia histórica. Você pode trazer um fato histórico para esse período. Porque é o período dos exemplos. Um exemplo disso é um exemplo histórico disso foi. Aí você apresenta o fato histórico.
Isso é explicado por Paulo Freire, quando diz acerca blá blá blá. Isso é explicado por Valesca Popozuda, né? Cara, tem muita coisa. Olha só que riqueza. Essa temática pode ser encontrada na obra O Grito, na pintura O Grito, que retrata um ser humano assim. Um exemplo disso é a pintura Mona Lisa, pois representa um padrão de beleza intangível. O autor Augusto Cury, renomado psiquiatra, acho que ele é psiquiatra, não sei. O autor Augusto Cury, renomado por seus livros, né, sobre psicologia, afirma que, explica que, esclarece que a ditadura da beleza é isso. Isso é repertório sociocultural. Gente, vocês gostaram da minha cabeça? Isso é repertório sociocultural. Repertório sociocultural, cara, é a tua existência enquanto estudante. Quando eu falo pra vocês, eu fico muito feliz de dar uma aula assim pra vocês. Quando eu falo pra vocês, tenham cadernos de repertório, é porque ninguém me falou isso, bicho. Ninguém me explicou que eu poderia tirar nota 10 na redação se eu tivesse esse arcabouço. Ninguém me falou. Aí eu lia muita coisa e não guardava. Óbvio que eu lembro de muita coisa que eu leio. Só que é imprescindível que você tenha cadernos. Pessoal, eu sou pobre, não consigo. Porra, compra um caderno e divide o caderno. Entendeu? Eu faço cadernos assim, ó. Folha Chamex, né? E pra mim é bom porque, por exemplo, eu gosto de desenhar, né? Gosto de... Ó, pra vocês. Então, um desenho falando sobre a matança de elefantes na África. E então, assim, pra mim fica melhor esse tipo de caderno. Mas você pode ter só um caderno normal, pô. Desde que você entenda que redação se estuda por eixos temáticos. Redação se estuda por eixos temáticos. Então você não vai fazer uma pesquisa para um tema específico. Você vai fazer uma pesquisa para o eixo temático. Você já tem material muito bom. Cara, se vocês escreverem sobre aqueles eixos temáticos, vocês já vão se sair muito bem. Mês que vem eu vou apresentar para vocês eixos temáticos só das obras literárias. Só das obras literárias. Então vocês vão conseguir pesquisar um pouco mais sobre o contexto de Macunaíma e Esconderijos do Tempo. Tá bom? Voltando. Tenha uma boa base de repertório sociocultural. Repertório sociocultural é o que vocês leem, é o que vocês vivem, é o que vocês têm de experiências. Dica de repertório sociocultural para o EMA: valorizem os nossos autores. Valorizem os nossos autores. Pessoal, como é que eu posso conhecer os nossos autores? Muitos dos nossos autores são famosos internacionalmente. Então é só pesquisar, cara. Você vai achar. Dê uma olhada nos materiais da Academia Maranhense de Letras. Dê uma olhada lá no shopping... Não lembro se é no São Luís Shopping. Acho que é no São Luís Shopping. Em frente à livraria Leitura, tem a livraria da Associação dos Escritores Maranhenses, alguma coisa assim. Tem muito livro de autor maranhense, muito livro.
você não precisa conhecer todos. Adote 3 autores que falam sobre temáticas diferentes. Adote esses caras. Dê uma lida acerca deles, o que a crítica fala deles. E aí, vai anotando. Leia repertório todo dia. Leia repertório todo dia. Certo? Lembra que aqui eu não quero notícia de jornal. Aqui eu não quero mero fato histórico, sem que você contextualize. Aqui eu quero elementos culturais. A principal informação que deve conter na segunda frase do desenvolvimento são elementos culturais. Certo? Elementos culturais. Quando eu falo elementos culturais, gente, não é só artes, não, ciências também. Ciências, tá bom? Você pode utilizar outras áreas do conhecimento para compor o repertório sociocultural. Ok? Dê preferência para elementos regionais para o EMA. Dê preferências para elementos regionais, autores regionais, poemas regionais, músicas regionais. Certo? Professor, isso pode? Pode. Pode sim. Porque, cara, o nosso vestibular é um vestibular regional. Então você pode apresentar elementos regionais. Não tem problema nenhum. Tipos de repertório sociocultural. Bora focar nisso agora. O que é que você pode utilizar para escrever essas 2 linhas do segundo período do texto do parágrafo de desenvolvimento? O que você pode utilizar? Você pode fazer uma alusão a um filme. Você pode citar uma fala de um personagem do filme. Você pode falar deste personagem. Você pode falar do diretor do filme. Você pode falar do filme em si, da história do filme, do desfecho do filme, de uma cena. Você pode trazer a vida de um autor de literatura. Você pode falar de uma obra relacionada. Você pode falar de um personagem de obra. Você pode falar do contexto histórico da obra. Você pode trazer músicas. Professor, não conheço tantas músicas maranhenses. Não tem problema. Não tem problema. Pode utilizar a nível nacional, sem problema nenhum, esses elementos, tá? Eu só te falei para você priorizar os nossos, que é muito mais interessante. Séries, né? Virou modinha. Eu não gosto tanto, mas virou modinha utilizar série em redação. Você pode falar de uma grande personalidade. Por favor. Não fale de Big Brother, não fale de BBB, não fale... Porra, fala de alguma coisa que realmente... Né? Ah, professor, teve repercussão nacional. Tem repercussão porque o povo é besta. Né? Mas, enfim, eu fico com o Ariano Suassuna de que o povo só rói ossos porque não lhe dão filé. Né? Se você receber esse filé, como essas aulas maravilhosas de redação que você está recebendo agora, sempre você se negaria a aceitar qualquer porcaria. E o povo brasileiro aceita porcaria porque não lhes dão outras oportunidades. Ok? Você pode falar, cara, é muita coisa. Meu repertório sociocultural, por exemplo, ele é vasto. Ele vai de música clássica a heavy metal. Ele vai de animações da Pixar a filmes indianos, de textos de Instagram, a romances ganhadores de Nobel, ganhadores de... Cara, e eu me orgulho disso, de ter conhecido muita coisa, muitos elementos. Como é que está o teu repertório sociocultural? O que é que você está lendo? O que é que você está assistindo? O que é que você está ouvindo? Porque a tua redação vai precisar disso.
Ah, professor, eu pego tudo na internet, coloco no modelo. Sem problema. Espero que isso seja suficiente para você passar. Porque para tirar 10 não é. Modelos prontos na UEMA não garantem 10. Modelos prontos na UEMA não garantem 9. Não garante. Isso que é o mais divertido da UEMA. Que ela te obriga a escrever verdadeiramente um texto dissertativo argumentativo. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa universidade maravilhosa. Entenda, você precisa ir além na sua produção. Você precisa ir além. Esse ir além é pesquisar informações sobre os eixos temáticos e elencar alguns temas para você desenvolver. Elencar alguns temas para que você desenvolva. Inclusive, ao término dessa aula aqui, eu vou passar um tema para que vocês escrevam. Tá bom? Repertório sociocultural é isso. Elemento avaliado pela competência 2 do Enem, elemento avaliado na redação da UEMA, segundo período do parágrafo de desenvolvimento. Se nós temos 2 parágrafos, nós vamos ter 2 repertórios socioculturais. Então você só precisa de 2 frases com repertório sociocultural para o teu texto. Cada uma dessas frases estará no segundo período do desenvolvimento. Então eu escrevi as 2 primeiras linhas de desenvolvimento, eu já tenho que pensar. Quando eu já fiz o meu projeto de texto, eu já sei o que eu vou escrever. Por isso é importante para que você não chegue no momento e não saiba o que escrever. O projeto textual, ele vai te ajudar a isso, a ganhar tempo. Lembrando que o objetivo, a função do repertório sociocultural é exemplificar, ilustrar ou justificar o núcleo do tópico frasal, que é a hipótese. O que é repertório sociocultural? São todos os elementos oriundos de outras áreas do conhecimento. São todos os conceitos que você internalizou. Todos os elementos culturais com os quais você teve contato. Certo? Os principais tipos de repertório sociocultural: filmes, livros, músicas, séries, peças teatrais, pinturas, esculturas, tudo que você puder utilizar para exemplificar a tua tese. Ok? Entendido o que é repertório sociocultural no texto, você tem que entender uma coisa. Falamos na última aula que o texto dissertativo possui 2 espécies. A espécie expositiva e a argumentativa. O texto que você irá produzir na redação da UEMA é dissertativo, argumentativo. Ou seja, se você escrever apenas o repertório sociocultural, se você parar no repertório sociocultural, o que vai acontecer? O teu texto, ele dificilmente será considerado argumentativo. E você será muito despontuado. Muito. Não é nem você de cara já perde o quê? 180 pontos na C3. Cara, é muita coisa. Muita coisa, muita coisa, velho. Muita coisa. Na UEMA, pode ser que você tenha redação zerada. Já vi. Se a pessoa não apresentar argumentatividade, pode ser que ela tenha redação zerada. Isso é um perigo. Um perigo. Então entenda. Você já conhece 2 grandes elementos do desenvolvimento. Tópico frasal, repertório sociocultural. Só que tem algo para o qual nós estamos rumando. Na nossa jornada textual, nós vamos ao encontro de algo chamado argumento. Argumento. Não existe redação dissertativa argumentativa sem
o terceiro período do desenvolvimento. Professor, mas por que o terceiro período? Porque é a ordem de sequência de informações mais interessantes para o método dedutivo. Apresento a hipótese, digo do que vou falar, apresento o repertório sociocultural, dou exemplo acerca da hipótese e apresento agora a argumentação. Eu disse para vocês que o repertório sociocultural tem uma função. Essa função é a de exemplificar a hipótese. O argumento, já falei também, que ele é uma informação diferente da informação de repertório sociocultural. Sendo assim, ele tem um objetivo único, qual seja o de comprovar a minha hipótese. Eu vou comprovar aquilo que eu estou falando. Eu vou comprovar, eu vou dizer para o meu leitor que aquilo ali é real. Eu vou dizer para o meu leitor, vou trazer alguma informação que traz a hipótese do plano das ideias para a realidade dele, certo? Para que ele já teve, gente, um vislumbre teórico do que você está falando. Você já apresentou um repertório sociocultural teórico para ele. Então ele tem um vislumbre teórico. Agora a gente precisa de um elemento que ligue essa teoria à prática, que ligue essa teoria à vida desse leitor. Por quê? Porque a temática é uma temática existente na realidade do leitor. Por exemplo, a necessidade do diálogo para a construção da pessoa, da personalidade. Diálogo, pessoas, cotidiano. Eu não posso deixar isso só no plano das ideias. Como que nós fazemos para trazer essa ideia do material, do plano das ideias, né, para o plano material? Primeira coisa, entendendo que a terceira informação do desenvolvimento é uma comprovação. A terceira informação do desenvolvimento, ela deve trazer dados reais, informações reais acerca da minha hipótese. Ok? Lembram que eu acabei de falar para vocês que no repertório sociocultural é interessante que vocês optem por elementos regionais. Aqui, nos argumentos, principalmente, você pode fazer uma progressividade da seguinte forma. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu apresento um elemento nacional. No segundo parágrafo do desenvolvimento, eu apresento um elemento regional. Ou você pode, no repertório sociocultural, apresentar um elemento nacional e na argumentação, você apresenta um elemento regional. Eu posso apresentar um autor, né, no repertório sociocultural nacional, e na argumentação eu trazer uma frase argumentativa por meio de um argumento de autoridade de um autor regional. Posso fazer isso. Fica muito interessante, cara. Fica muito rico. Muito rico. Para quem não tem noção de como fazer isso, tem uma redação sobre racismo lá no meu feed, né? Dá uma pesquisada no feed, dá uma garimpada que tá lá. Algumas daquelas postagens lá do feed, tem uma redação que eu faço isso. Apresento elementos nacionais e apresento elementos regionais. Ok? Recapitulando. Enquanto que o repertório exemplifica a hipótese, o argumento ele comprova a hipótese. Enquanto que o repertório sociocultural eu apresento elementos da cultura, na argumentação eu apresento informações verídicas reais. Entenda o que são, qual a importância da fonte dessas informações. É muito importante que você saiba escolher a fonte das suas informações. Tem um episódio do meu podcast que fala só sobre isso. 10 minutinhos de áudio
dá uma ouvida lá no podcast. O link tá na bio, ok? E ajuda, cara, compartilha. Quanto mais pessoas compartilharem e ouvirem o podcast, mais a gente vai conseguir produzir para essas pessoas. Bom? Quais são os tipos de argumentação que você pode utilizar? Aí tem muita coisa. Você pode utilizar argumentos de autoridade. O que são argumentos de autoridade? As falas de grandes personalidades no assunto. Aí você vai ter que dizer quem é a pessoa e um atributo dela. Mas isso não é repertório sociocultural? Depende. Se você quiser apenas exemplificar, pode ser um repertório sociocultural. Mas se você quiser argumentar com base em uma fala que as pessoas não duvidem, aí você traz uma grande referência no assunto e diz que e utiliza uma palavra de força, né? O renomado cientista político fulano tal ensina que isso. Sendo assim, não há dúvidas de que a hipótese gera a tese. Entendeu? Essa é uma argumentação de autoridade. A outra argumentação válida é a argumentação lógica dedutiva. Que é o quê? Você pega e fala, se A gera B e B gera C, logo A é responsável por C. Se A gera B e B gera C, A também gera C. Então eu posso dizer que A vai gerar C. Okay? Então essa é raciocínio lógico dedutivo, né? Lógico matemático, inferências, tá bom? Uma outra forma de argumentar é trazer uma informação que é consenso geral. Trazer uma informação de consenso. Fala aí uma informação, pensa, o que é consenso? Todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Exemplo disso, o professor Arraes é um dos melhores professores de redação do país. O professor Arraes é um dos melhores professores de redação do Maranhão. O professor Arraes é um dos melhores professores de redação de São Luís, de Imperatriz, de Bacabal. Se o professor Arraes realmente for o que eu estou dizendo, todo mundo dessas cidades irá concordar. Isso é consenso. Por exemplo, e você pode deixar isso claro, você pode falar o seguinte: não há dúvidas de que a escola pública brasileira necessita de sérios investimentos estruturais. Você precisa entrar numa escola pública para saber que essa frase é verdade? Precisa. Por quê? Porque todo mundo sabe que escola pública é sucateada, salvo com pequenas exceções. Entendeu? Isso é argumento de consenso. Um outro argumento muito válido é as provas. Provas são dados verídicos extraídos de fontes com credibilidade. Exemplos de provas: dados estatísticos extraídos de sites oficiais, relatórios oficiais. Exemplo de provas: definições de dicionários, de órgãos. Exemplo de provas: portarias, leis. Tudo isso é prova. Ok? Recapitulando, repertório sociocultural exemplifica hipótese. Argumento: comprova a hipótese. Repertório sociocultural são todos os conceitos de todas as áreas do conhecimento que você teve contato. Argumentação: todos os dados oficiais, todas as informações oficiais que podem ser verificadas pelo leitor. Tipos de repertório sociocultural: filmes, livros, músicas. Tipos de argumentação: argumento de autoridade, argumento lógico, argumento de consenso. Provas. Tipos de provas: estatísticas, discursos, definições. Ok? Pioneiros, tem uma coisa que eu ainda não falei. Esses dois períodos da redação contêm uma vastidão de informações. E cada um desses dois períodos precisa ser escrito em 2 linhas. Cada um. Por quê? Porque eu ainda vou ter um fechamento.
do parágrafo, que é o quê? É falar o que ou falar qual a situação, qual o problema que é gerado pela relação que você apresentou entre hipótese e tese, ou dar uma mini solução ao problema que você apresentou no desenvolvimento. Desde que você feche a informação daquele parágrafo. Porque iremos iniciar um parágrafo novo. Ok? Outra coisa, tanto repertório sociocultural quanto a argumentação precisam ser criados a partir de um tripé de validade. Esse tripé, ele leva em consideração que, na verdade, são três características do repertório sociocultural e da argumentação. Primeira característica, legitimado. O repertório e o argumento são legitimados, ou seja, eles são aceitos como verdade. Não há dúvida. Então, você não pode trazer informações com dúvida. Essas informações precisam ser encaradas como verdade. Segunda característica, tanto o argumento quanto o repertório precisam ser pertinentes, ou seja, devem se relacionar com o tema da redação, devem tratar do tema. E terceiro, repertório sociocultural e argumentação devem ser produtivos. Como assim, professor? Eles devem fazer uma reflexão acerca do tema e da tese. Devem fazer uma reflexão acerca do tema ou da tese. Se não houver essa reflexão, se o leitor não for levado a refletir, procure outra informação, procure outro argumento, procure outro repertório sociocultural. Ok? Essas são as principais diferenças entre argumentação e repertório sociocultural. Espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, manda dúvidas no direct. Assista mais de uma vez essa aula. Escreva, tome notas, resuma. Ok? Repertório sociocultural e argumentação. Dois elementos diferentes da redação dissertativa argumentativa. Um serve para exemplificar a hipótese, que é o recorte da tese. O outro serve para comprovar a hipótese, que é o recorte da tese. E ambos compõem a estratégia argumentativa do teu texto. E necessitam de três características principais: legitimidade, pertinência e produtividade. Legitimidade porque são extraídos de dados, são dados extraídos de fontes com credibilidade. Pertinência porque tratam do tema, do texto. E produtividade porque fazem uma reflexão acerca desse tema. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.